Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, enfim, estamos aqui mais uma vez para podermos dar sequência à nossa série de mensagens, né? Estamos aqui com a série de mensagens, Integridade apesar de tudo. Estamos aí hoje dando sequência à segunda parte do capítulo 20, deixa eu lembrar aqui, 22, da lição 22, dando a segunda parte aqui hoje dessa lição. Não, nós falamos que seria 47, agora vai ser 48 aulas por enquanto. Por quê? Porque tem aulas que não tem como. Essa aqui, então, não teve como dar tudo num dia só, né? Então, a gente tem que dar essa pausa aqui, ok? Hoje nós falamos aqui sobre o capítulo 19 de Jó, né? O título, né, que nós falamos aqui era Eu sei que meu Redentor vive. Então, estamos aqui falando sobre o capítulo 19 de Jó. Nós paramos até o verso 12, comentando sobre o verso 12, e hoje vamos para a terceira parte, para falar a partir do verso 13. Verso 13. Muito importante. Esse capítulo, como eu falei na aula anterior, é um capítulo muito importante dentro do livro de Jó. Né? Um capítulo que faz, é como se fosse aquele pivô, aquela ponte para podermos entender mais a dinâmica do livro, né? A qual temos aqui dentro do que nós estamos aprendendo aqui. Ok? Vamos lá. O ponto 3 é uma queixa contra o abandono dos seus parentes. A descrição encontra-se a partir do verso 13, pressupõe a participação de Deus causando todas as esferas de abandono. Ele pôs longe de mim. Então, Jó aqui está fazendo aqui sobre a questão dos parentes. Existem coisas que não tem como a gente fugir, né? No meio das adversidades, a gente vai ficar como tivéssemos sozinhos nessa batalha. E Jó, ele estava se sentindo assim, sabe, sentindo que estava sozinho, abandonado, né? Deus tirou todo mundo de perto de mim. Assim que se sente, né? Eu sei também o que é isso. Quando a gente perde os amigos, né? E assim por diante, e não mais vimos ninguém mais falar com você, ninguém mais te dar atenção. E Jó estava mais ou menos nessa situação. Vamos lá. A letra A aqui, que é o primeiro ponto, né? Diz o seguinte, minha caneta vermelha. Isso. Eu vou numerar aqui. Número 1. Jó se queixa do abandono pelos seus irmãos e os que o conheciam. Jó agora está numa situação difícil. Ele agora está aqui falando sobre os seus irmãos e todos aqueles que conheciam Jó. Porque é bom a gente entender uma coisa que a gente não passamos, que a gente, na verdade, falamos tantas coisas e nós não chegamos. É por isso que esse capítulo é muito importante. É que o que foi tirado de Jó foi os seus animais e os seus filhos. A sua casa, pelo que nós observamos aqui, ficou intacta. Os seus empregados ficaram intactos. O que morreu, o que sofreram foram os que estavam no campo. Não, mas ele estava na sua casa. Ele tinha sua casa, ele tinha ainda a sua esposa, ele tinha ainda os seus irmãos, tinha os seus parentes. Ele só não tinha filhos mais, todos os 10 morreram. Então, o que ele fala aqui é exatamente sobre essas pessoas, a qual, ao verem na situação que estava, né, todo machucado, todo arrebentado, e eles não estavam mais ali próximo dele. E numa hora que todos nós queremos estar, que pessoas ficam próximas de nós, é justamente nessas horas que parece que as pessoas evaporam, né? Evaporam. Vamos lá. E no capítulo 42, verso 11, a gente vai ver exatamente essa situação. O Jó melhora, aí eles se aproximam dele. Quer ver? Deixa eu antecipar aqui o 42, verso 11. Então vieram eles, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e condoeram dele,
e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Agora, Jó já estava no auge, Jó voltou, né, saiu do problema. Aí eles voltaram. Então aqui dá a entender que existiam essas pessoas, né? E é exatamente dessas pessoas que Jó, aqui no verso 13, né, ele reclama, né? Deus levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem como estranho se afastaram de mim. Então, ele está aqui falando justamente sobre essas pessoas. Que tipo de amigos e irmãos são esses? São exatamente esses que deixam ele no momento de aflição, de adversidade. Aí que tem uma nota que eu coloquei aqui, ó. Talvez porque Jó tinha aceitado assentar-se à mesa de tais irmãos e amigos, seja a compreensão de que o Senhor foi que os afastou dele, né? Então, ele tem essa ideia disso tudo. Vamos lá. Ainda no ponto 3, número 2 aqui, a parte B, né? Também, no verso 16, Jó se queixa da indiferença manifestada pelos que estão ao seu redor. Ele está aqui falando dos hóspedes que ele tinha, falando dos seus servos, dos seus empregados, que na verdade estava ali indiferente a ele. Talvez a gente, na verdade, talvez nós julgamos essas pessoas, mas talvez eles estavam dessa forma porque não sabiam o que fazer. Tem que situações também, existe isso, né? E situações que não temos o que fazer com pessoas que estão, e às vezes aquilo que aparenta ser indiferença não é indiferença, né? Ou, em outros casos, também é indiferença. Mas eu não vou dizer aqui, nós não estávamos lá para testemunhar isso, mas talvez não seja indiferença, talvez seja uma forma de: o que eu vou fazer com o meu patrão? Não tem o que fazer, né? Vamos lá. O verso 16 diz o seguinte: chamo meu servo e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Quer dizer, as pessoas já não estavam não sabendo o que fazer com ele mais, né? Aí aqui vem uma nota que eu coloquei aqui. O descaso manifestado pelos seus criados revela a condição que ele chegou como ser humano. Suas chagas, sua aflição, pareciam torná-lo, aos olhos dos seus servos, como um animal sofrendo uma doença incurável, aguardando para ser abatido. O mesmo tipo de desprezo é manifestado por aqueles que se abrigavam em sua casa, possivelmente um estrangeiro se beneficiando da grande propriedade que era a sua casa para pernoitar. Então isso dá a entender que a sua casa e outras mais coisas ficaram intactas. Então já não perdeu tudo, como pessoas muitos falam, né? Vamos também entrar nessa consideração aqui, né? Aí outro ponto, né, que coloca aqui, ele fala: há muitos casos em que o abandono é dolorido do que a própria enfermidade. Concordo plenamente com isso. O abandono dói mais do que aquilo que eu estou passando, pela a doença que eu estou passando, ou outras mais coisas. Ser abandonado numa hora dessa não é muito bom, não. Vamos para no número 3, que é o C, né? Aí, verso 17 agora, né? Jó se queixa do fato de ter sido repugnante. E aí ele fala, né, da sua esposa, dos seus irmãos de sangue. Vamos lá? O meu hálito é intolerável à minha mulher. Pelo mau cheiro, sou repugnante aos meus irmãos. As coisas ficavam difíceis para Jó. É que até a mulher dele não conseguia mais ficar próximo dele, né? Os seus irmãos não conseguiam ficar próximo dele. A questão repugnante aqui, deixa eu fazer um negócio aqui interessante. Vai ter que eu estou tá aqui. Repugnante. Vamos ver aqui o que é o significado exatamente da palavra repugnante. Que é exatamente, olha, é um adjetivo que descreve
algo que repulsa, intensa, o nojo e a aversão, né? Rapaz, era isso que a mulher de Jó, e que ele entendeu o que ele estava dizendo, descrevendo aqui, que estava sua mulher e seus irmãos repugnando ele. Não é fácil não, né? Vamos ser sincero. A gente tem pessoas aí que eu já ouvi falar, pregar que a mulher de Jó, ela foi cruel com ele. Gente, vamos considerar, a mulher tinha tudo, no nada, pede tudo, inclusive viu o seu marido numa situação terrível, né? Subhumana, vamos dizer assim. Ou podemos simplificar assim. Então a gente tem que entender também essa situação. E tem situações que a gente vê no nosso próximo que a gente não tem, a gente fica, sabe, o que eu vou fazer aqui? Né? O que eu tenho que fazer aqui? Né? Vamos lá. A atitude da sua esposa e irmãos é bem contundente das dos servos de hóspede, porque há motivo declarado. Eles têm nojo de mim. Compaixão ao enfermo é a capacidade de olhar além da enfermidade e ver uma alma aflita que se satisfaria com um simples toque de carinho e afeto. Aquele que não consegue mais se aproximar de nós por causa de nossas feridas, provavelmente nunca tiveram o privilégio ou interesse de se aproximar da nossa alma. Então, a questão é a seguinte, enquanto eu estou bem fisicamente, financeiramente, eu tenho pessoas próximas de mim. Foi eu ter uma queda ou passar por uma enfermidade, e aí prova, né? Eu tenho muito aprendido isso, né? Prova que aquela pessoa nunca foi sua amiga e seu amigo, né? Verdadeiramente. Porque amigo, independente do que você fez, do que você está vivendo, ele nunca vai deixar você de lado. Ele talvez não vai aprovar os seus atos, talvez ele vai ver a situação da sua enfermidade bem crítica, talvez ele não tenha o que falar, não tenha o que fazer pela tua enfermidade, mas ele não vai largar você, ele vai te ligar. E aí, como você está? Talvez vai dar até uma bronca em você, talvez vai falar assim, pô, meu lamento, porque eu não posso fazer nada por você, mas eu não tenho o que fazer. Por exemplo, eu tenho um amigo agora que está vivendo uma situação difícil. Eu não tenho o que fazer por ele. Não tenho o que fazer, eu não tenho, sabe? A gente chega a uma situação que de vez em quando, o que eu posso fazer para ajudar esse meu amigo? Não tenho o que fazer. Eu ligo para ele, né? Para poder, pelo menos, ele ouvir a minha voz. Pelo menos isso é o que eu posso fazer no momento. E às vezes é isso que estamos precisando. De voz amiga. De pessoas que a qual nos ouve, pelo menos. Nos ouve, pelo menos. Vamos lá, agora vamos para o quarto. A letra D é o 4. É a 4 queixo. É a quarta queixa, né, de Jó. Está no verso 18. Jó se queixa da zombaria ao seu respeito. Verso 18. Vamos lá, vamos ler. Todos os meus amigos íntimos me detestam. E até os que me amavam se voltam contra mim. Eita! A zombaria faz parte das crianças. Zombaria por parte das crianças atesta um quadro em que os pais não mais se importavam com o modo de Jó era tratado. A referência ao tentar se levantar possivelmente aponta para inevitáveis quedas e tropeços que se tornavam motivo de risco e de riso e escárnio. Nesse caso, a atitude revelada pelas crianças sob a supervisão dos pais era mais grave que a repugnância, pois zombar do que não consegue se levantar é falta de respeito ao ser humano. Aí vem a zombaria, os risos, né, motivo de piada para outras pessoas. Né? Então é assim por diante. E Jó está passando também por isso também. Viu como é impressionante o livro de Jó? Você entendeu? Como é que esse livro ele é fantástico. Ele engloba todos dentro de cada um com a sua situação. Né? Eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito disso, porque eu estou me saboreando a cada dia mais com esse livro.
né? Eu quero lembrar vocês que eu não li o livro todo. Estamos juntos lendo o livro, né? Esse livro tem muitos anos, esse livro. Mas eu estou lendo junto com você porque eu quero, junto com você, junto com essas aulas aqui, saborear junto com você, que é muito bom. Eu gosto muito dessas coisas inéditas que eu nunca li, e a gente estuda e acaba passando para os irmãos, em termos de lição, em termos de aula, e eu tenho muito aprendido com isso e espero que você também aprenda juntamente comigo. Então tá aqui. Jó também queixa-se da zombaria que faziam a seu respeito. A falta de caráter, esse é falta de caráter, zombar dos que estão passando por situações difíceis, né? Rir de situações alheias, difíceis, problemáticas, seja qual for elas, até uma queda de alguém no pecado, seja o que for, você não tem que rir deles, nem zombar deles, ao contrário. Como falei aqui, amigos, nessa hora é que entra em cena. Porque não, se abandonaram você e se estão rindo da sua queda, é porque nunca foram seus amigos verdadeiramente. Essa é a realidade pura. Infelizmente, né? Vamos para agora a quinta e a última, né? A quinta e a última, verso 19. Jó se queixa de ter se tornado abominação. Né? Abominação. Verso 19, vamos ler o verso 19? Pô, me perdoa, tá, mas eu li o 19. O 18 é: até as crianças me desprezam, e quando tento me levantar, zombam de mim. Perdão, me perdoa. Né? O texto eu li ao contrário. Agora sim que é o texto 19 que nós lemos lá na parte, na quarta queixa de Jó, que zombaram, porque fala aqui, ó, até as crianças me desprezaram. Eu achei estranho aqui, mas a correria é tão grande que acaba a gente passando aqui. Me perdoa, mas estou me retratando aqui, tá bom? Por que as crianças zombaram dele? Por quê? Porque não foram bem ensinadas. E hoje em dia, é assim que é feito hoje. Né? A gente tem que ensinar as nossas crianças hoje a sentirem compaixão das pessoas, a se condoerem pela dor das outras pessoas. Tá bom? Então, a questão que eu ainda estou na quarta queixa ainda vou entrar na quinta queixa, mas essa quarta queixa que é muito importante. É você nós ensinarmos os nossos filhos a ter compaixão das pessoas. Compaixão das pessoas. Vamos lá? Agora sim, agora vamos para a quinta. Me perdoe a minha falha. Eu coloquei aqui a versão RA. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. RA. Vamos lá, meus amados. Jó. Cadê o livro de Jó? Capítulo 19 e verso 19, né? Vamos lá. Jó se queixa de ser tornado abominação, né? Verso 19. Ele fala aqui no verso 19. Todos os meus amigos íntimos me detestam. Até os que me amavam se voltam contra mim. Agora sim, eu li o texto anterior, eu estou lendo o texto certo agora. Gente, a palavra abominação, ou aqui entra a questão detesto, é usada para descrever o sentimento de um grupo seleto de Jó, chama de meus amigos íntimos, e os que me amavam, são os que estão retribuindo o amor de Jó com atitude de desprezo. Se esses eram amigos mais íntimos, lhe abandonaram, estavam contra ele, é bem provável que também aceitaram o veredito proposto por Elifaz, Bildade e Zofar. Aí vai a onda dos amigos lá, os três lá que estavam lá querendo arrebentar a vida de Jó. Então, mas as coisas andando uma para outra, eu vou aceitar a ideia do que eles falam. E, olha, não é que Bildade está certo, não é que Elifaz está certo, não é que Zofar está certo a respeito de Jó. Acho que é isso mesmo. Aí usa entre os amigos. A questão aqui é que acaba que aqueles que diziam seus amigos agora são aqueles que estão aqui para poder, de alguma forma, não deixar que você sobreviva
a esse baque, a essa situação que você está passando. Então tá aí, gente, esse ponto aqui. Agora vamos para o último, ainda temos ainda alguns pontos ainda, e a aula hoje vai também vingar. Eu falei, você é muita coisa, né? Agora vamos para o quarto ponto, que é mais um motivo de esperança. Aí o verso 21 até o verso 27. A grande virada nesse parágrafo acontece no momento que Jó pede a compaixão. Verso 21. Tenham pena de mim, meus amigos. Tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Poxa vida. Gente, olha para mim. Tenha pena de mim. Já está me indigando pena aqui. Misericórdia, né? Não era de se esperar, após uma longa lista de queixas contra Deus, enquanto seus parentes e amigos, Jó se voltasse para eles, os três amigos, com um pedido suplicando por sua compaixão. De onde Jó tirou ânimo para rogar a compaixão desses três amigos? O motivo de esperança surpreendente manifestada por Jó já é esboçada nos versos a seguir por meio de três desejos e três convicções. Primeiro, os três desejos são: quem me dera fossem escritas minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro. Quem me dera fosse esculpida na rocha. Aí nós temos que no verso 23 até o 24, que fala sobre isso. E aí fala, né? Quem dera que ele pudesse escrever essas minhas palavras. Acho que alguém ouviu, né? Ouviu e escreveu esse livro magnífico para nós aqui. Né? Deu aqui para poder manifestar essa história. Olha que Deus ouve, mesmo na nossa aflição. Deixa eu trazer essa nota para você aqui. Mesmo na nossa aflição, Deus nos ouve, né? Nos ouve a nossa oração. Eu tenho muitas das minhas orações, eu tenho muitas coisas que Deus às vezes já cumpriu, até algumas delas, quando eu orei na minha aflição, na minha adversidade. Né? Eu poderia contar aqui vários motivos, e eu tenho certeza que você também pode fazer isso. Os três desejos de Jó são seguidos por três convicções. Vamos lá. A primeira: eu sei que meu Redentor vive. O segundo: eu sei que ele se levantará sobre a terra. E o terceiro: eu sei que verei a Deus com meus próprios olhos. Isto é, eu tenho esperança que eu vou ainda ver tudo de novo acontecendo na minha vida. Por mais que doe o momento, a situação, a circunstância, ela nos leva à dor. Mesmo a Jó está aqui falando, eu sei que eu vou sair dessa. Ele tem uma esperança. Não tem aquele ditado antigo, né? Estou vendo uma luz no final do túnel. E Jó estava vendo essa luz no final do túnel. Que bom, né? Vamos lá! Agora quero entrar na parte, né? E desse ponto 4 aqui, nós temos três partes. A primeira é: eu sei que meu Redentor vive. A King James, vamos lá, King James, verso 25. Ele diz assim, ó: eu sei que o meu defensor vive. Olha que lindo. Aqui ele usa, né, o defensor, tanto King James como a linguagem de hoje, ele usa a palavra defensor. Eu sei que aquele que vai me defender, ele vive e vai me ajudar a passar por isso, né? Então a maneira de a gente suportar tudo isso é assim, sabe? A gente levando carregando a âncora da esperança, o firmado nela, não pode sair dela. Eu digo que, talvez eu falo isso, né, que ai de mim se não fosse essa âncora da esperança. Eu tenho certeza que também você também está dizendo a mesma coisa. Ai de mim, pastor, se não fosse essa âncora da esperança, talvez eu estaria já afundado e já morto. É assim mesmo. Parte B. Eu sei que ele se levantará.
O que significa levantar do pó da terra? Será que isso aponta para a ressurreição com o de Cristo? Não seria correto colocar à boca de Jó ideias que foram concretizadas posteriormente no processo da revelação? O que Jó entende por Redentor e ser levantado precisa se limitar ao que ele diz no livro. Assim, entender suas palavras, precisamos, primeiramente, reconhecer que Jó entende que ir ao pó significa morrer. Ele já mencionou anteriormente que a sua opinião sobre isso, porque eu sei que não perdoa transgressões e não tira de mim a iniquidade, pois agora eu tentaria ao pó, e se me busca, não serei. Então, ele entende que mesmo que ele não veja isso em vida, mas pode ver também após a morte. O crente, na verdade, vive em função disso, né? Ele crê na ressurreição, ele crê na vida eterna. Em segundo lugar, ele entende que não irá para o pó sozinho. A sua esperança lhe acompanhará ao pó. O verso de capítulo 17, verso 15 a 16, ele fala lá, onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem poderá ver? Ele descerá até as portas da morte, quando juntamente o pó teremos descansos. Eu tenho certeza, essa certeza tem que ser mantida entre nós. Meu irmão, não perde a esperança, nunca. A gente não pode viver em menção. Tem um texto agora, meus amados, eu não vou lembrar. 1 Coríntios, olha aí para que eu encontro aqui, capítulo 15. Eu vou tentar ver aqui, não sei se eu marquei estranho aqui, né? Eu não vou lembrar agora. Tá, achei. Capítulo 15 de Apocalipse, que eu anotei aqui, eu gosto de ficar rabiscando aqui, né? Capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 16. Olha o que Paulo fala. Eu queria que você atentasse aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos pessoas mais infelizes deste mundo. Em outras versões, os mais miseráveis. Vamos ler isso aqui na versão de hoje? Eu quero ler na versão de hoje. 1 Coríntios 15, 19. Eu quero ler na versão de hoje. Mas essa mesmo. Na versão de hoje é a mesma coisa. Não mudou muita coisa. Vamos ver aqui. Na King James. Na King James diz o seguinte. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringisse apenas esta vida, somos mais miseráveis de todos os seres humanos. Olha só. Então, Jó está aqui pregando justamente isso para a gente aqui. Nessa questão aqui da esperança. Eu não posso limitar a minha vida a isso aqui. Nós não podemos. Quando você se limita a sua vida a esse mundo, meus irmãos, o que você pode esperar desse mundo? A pergunta é, nada. Né? Nada para esperar desse mundo. Mas podemos sim vencer crendo em Deus. Mesmo que eu passe pela morte, mesmo que eu morra, mesmo que eu passe o pó, mas a certeza que eu tenho é que eu vou estar perto do meu defensor, do meu Redentor, porque ele vive. Oh, glória! Para terminar, esse ponto aqui da parte B ainda. Jó acredita na sua união com aquele que é a sua esperança. Se ele acredita que a sua esperança irá se erguer, ele também irá. Essa é a nossa parte aqui. A esperança não pode ser nunca perdida. Eu vou ler outra passagem aqui, não tem jeito. Romanos capítulo 5. Paulo, aqui ele fala sobre isso, né? Eu vou ler na minha linguagem? Não, vou ler na linguagem de hoje. Vou usar aqui King aí ele fala aqui na parte do versículo 3. Mas não somente... vou ler o versículo 2. Não, o versículo 3. Mas não somente isso, mas também nós nos gloriamos
nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Aqui a confiança, aqui a esperança é a mesma coisa. Nossa versão é aquela que é a esperança. Como é que a gente adquire isso? É nas provações. Paulo fala aqui que a perseverança, a tribulação, ao produzir perseverança, ela vai dar sequência ao caráter aprovado. E depois do caráter aprovado, vai vir a esperança, vai produzir esperança, vai produzir confiança, né? Então, é o que Deus, é que Jó já está começando aqui, vocês entenderam? Jó está começando já a entender isso. Vamos terminar, agora vamos terminar. Passou aqui direto, a gente só sabia que isso aqui ia passar. Eu sei que verei a Deus. Vocês têm certeza disso? Que você vai ver Deus? Vamos lá. O que exatamente o Jó está confessando aqui? O que está confessando aqui? Qual é o motivo por que espera ver Deus? Por que isso lhe traz esperança? Vamos lá. Jó descreve uma sequência de coisas que ele espera acontecer nesse processo de ver Deus. Verso 26 a 27, que diz o seguinte: eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Aí ele fala no verso 26, depois de revestido o meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. A esperança dele é de ver Deus. Ele crê que seu corpo será revestido novamente com pele. Vai ser restaurada, a sua pele vai voltar novamente, né? Porque aqui nós vemos que o alvo do tentador é fazer com que ele desmorecesse, que ele desanimasse, que ele blasfemasse contra Deus. Mas ele foi aqui, rapaz, você quer chocar Satanás? Você quer acabar com a alegria dele? Se isso for chamar de alegria, é você dizer o que Jó falou até agora. Eu verei aí na minha pele. Eu verei ele, por mais que a solução seja difícil para mim e complicada para mim, mas eu vou ver Deus. Sabe o que significa ver Deus? É ver a sua essência, viver a essência dele, a glória dele. Oh, aleluia! E aqui o Jó, ele descreve a pele com o seu maior testemunho de sua aflição, a sua dor, né? E ele fala, a sua pele é o último testemunho do seu desejo legítimo de servir a Deus. Eu não posso servir a Deus assim. Eu já orei tantas vezes assim, eu fico lembrando de mim. Eu penso que esse livro não identifica muito comigo. Mas eu creio que para te servir a Deus, a gente precisa... E o testemunho dele, eu vou ver, e ver a Deus é servi-lo, é envolver, é estar envolvido com ele. E Jó tem certeza disso. Vamos terminar. A esperança que Jó tem que ele verá a Deus coloca em perspectiva aquilo que os seus olhos estão vendo agora. Porque fé é antever a vitória. Crer que seus olhos verão a Deus com seu corpo revestido de uma nova pele coloca em perspectiva o apodrecimento repugnante de sua pele naqueles dias. Vai contra aquilo que ele estava vivendo, que as pessoas não estavam crendo. A esperança de que seu Redentor se levantará do pó coloca em perspectiva a sua postura diante de Deus, pois ele espera o socorro de Deus sentado no pó e nas cinzas. Ele está ali aguardando o socorro de Deus. Não tem mais o que fazer. O que fazer agora? A não ser esperar o socorro de Deus. Que Deus nos abençoe. Creio eu que foi uma das... Eu estava ansioso. Tem duas coisas que eu fico ansioso, que chegar aqui e chegar no 42. Acho que o 38 vai ser muito interessante também. Ok?
Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, até a aula 23 agora, a lição 23. Na 22 foram 2 aulas. Então vamos para a 23, que vai continuar desdobrando aí esse livro que é magnífico. Deus nos abençoe. Obrigado mais uma vez.